gente! Estou aqui com mais uma mulher extraordinária e dessa vez é com a Gabi. E que honra! Honra estar aqui com a Gabi. Ela está recebendo a gente aqui no espaço da casa dela, com essa vista maravilhosa, meu amor, porque tá chovendo, então acabou que a gente não consegue ver, mas é uma vista linda, perfeita, e a gente está tendo o privilégio de estar aqui. Muito obrigada por receber a gente aqui na sua casa. E eu queria muito apresentar vocês a Gabi. Ela vai falar um pouquinho dela, vai se apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho de você, extraordinária. Então, eu sou a Gabi, Gabriele. Eu sou de Manaus, tenho 38 anos, casada, filhos, né? Moro aqui nos Estados Unidos já há 3 anos. E é isso, né? Eu vim de Manaus, estou aqui hoje, casada, linda, feliz, empreendendo. Tenho meu estúdio de lash, sou lash design, lash, sobrancelhas, foi assim uma novidade também para mim, né? E é isso. É uma chave, né, Gabi, que a gente tem que dar uma virada para a nossa vida mudar. Me fala um pouquinho das suas superações nesse seu momento de mudança de carreira. Conta um pouquinho pra gente, para as mulheres, conhecer um pouquinho da sua história de superação nesse momento. Então, eu vim de um lugar, de uma família bastante desestruturada, uma família bastante bem pobre, né? A gente morava bastante em lugares inadequados para uma moradia. Então, assim, viver aqui hoje para mim, empreender hoje para mim é uma coisa assim muito gigante, porque eu nunca esperava. Apesar que desde a minha infância, desde da época que eu saí de casa muito cedo, com 14 anos, casei muito cedo, casei com meus 17 anos, tive meu primeiro filho aos 18, então assim, tudo foi sempre ali me adaptando a toda aquela situação ali que eu estava presenciando, né? Vim de abusos infantis muito sérios, própria família, então aquilo foi me tirando, foi me levando a sair daquela situação, e cada vez mais que eu achava que eu ia para um lugar, que eu procurava um lugar diferente, vinha mais coisas, assim. Então eu sempre achava que a vida não era, que a minha vida teria que ser daquela forma ali, que eu não ia achar nada, que eu não ia ter nada, e a família também desestruturada, então assim, você fica meio perdida. Então eu gosto de falar que o meu casamento, por mais cedo que foi, me salvou, sabe? Então hoje eu sempre gosto eu sempre falo, eu não sei onde eu estaria, quem seria a Gabi aos 17 anos se eu não tivesse casado, por exemplo, sabe? Então assim, tive meus filhos, foi bom, foi um casamento bom, me abriu assim a mente em relação pro lado profissional, para estudar. Então assim, eu estudei, ele me ajudou, meu pai dos meus filhos me ajudou bastante a estudar, tipo, pagou meus estudos. Eu estudei, sou formada em Direito no Brasil, então nunca na minha vida, né, a família de onde eu vivia, assim, não existe isso, não existia aquilo. Você se superou, né? Então a gente não existia, não passava na minha cabeça. Então, assim, estudei, e aí quando eu me separei dele, me divorciei, eu fui morar em São Paulo, e porque eu sempre me achava uma pessoa muito burra, assim, tipo, sem conhecimentos. Então eu achava, não vou conseguir, eu não vou fazer as coisas, eu vou ter que viver, sei lá, vou limpar o chão de alguém se for preciso, mas eu não vou conseguir fazer nada. E aí sempre fui me superando, porque quando eu fui morar em São Paulo, eu fui trabalhar numa empresa, fui trabalhar na Hyundai, numa associada à Hyundai, e aí foi que começou a minha ideia. Eu já tinha trabalhado em Manaus, numa empresa grande também, que foi quando abriu mais minha cabeça, porque eu era inteligente, sim, que eu poderia fazer. Você era capaz. Que eu era capaz. Você ia conseguir, Exato. Que você ia se superar. Né? Porque eu pensava, gente, eu sou muito burra pra fazer tal coisa. São coisas que às vezes o próprio inimigo, né, coloca na nossa mente. Porque às vezes a gente não tem nem noção da capacidade que a gente tem nas nossas mãos, do poder, do potencial que a gente tem. Exatamente isso. Eu tinha aquele medo, só que eu era muito enxerida, eu gosto de falar que eu era muito ousada, porque eu
eu lembro que quando eu aceitei esse emprego lá, foi em Piracicaba, eu morei 2 anos em Piracicaba. Então, quando eu aceitei, eu tinha acabado de me separar do pai dos meus filhos. Então, assim, sem dinheiro, sem nada, assim, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, quando me veio essa proposta, eu falei, não, eu não sei nada do que ele tá falando, mas eu vou aprender. E assim foi feito. Eu aprendi, eu sou curiosa, sempre fui ali naquela... E consegui até então, minha vida inteira, 12 anos, morando em São Paulo, foi assim, trabalhando nessa área financeira, cheguei a ser coordenadora numa empresa também, que Viajou era associada, bastante, viajava né? bastante. Então, assim, só que assim, foi tão natural que eu só percebi que eu tinha acontecido tudo isso quando, já agora, assim, uns 4 anos atrás, foi que eu falei, meu Deus, eu trabalhava com isso, eu fazia isso, eu era financeiro, eu cuidava de milhões de empresas, assim, sabe? Então eu movimentava milhões, eu falava, eu fiz isso? Então, assim, eu não tinha percebido até então o quanto eu era esperta para as coisas. Porque eu gosto de falar, porque eu ainda não me considero uma pessoa inteligentíssima. Sabe aquelas mulheres assim que sentam e falam assim, não, eu sei falar. Não, mas não, tudo. A gente está aprendendo todos os dias, né? Todos os dias é um aprendizado, todos os dias... eu me senti assim. Mas desde o momento que eu falei assim, cara, Senhor, me capacita. E Ele vai capacitando, Ele vai nos direcionando. É impressionante. E aí eu só percebi isso, o quanto, assim, de meus patrões chegar e falar, não, você não vai me deixar, eu confio em você, você vai ter que tomar. O quanto boa eu era, sabe? E aí foi que numa dessas viagens que eu trabalhava numa empresa, já agora, eu vinha bastante para cá para os Estados Unidos e aí acabei conhecendo o meu marido, porque até então também eu pensava, bom, eu não vou casar, eu consigo, eu me banco, sou independente, não quero homem mais, não quero homem na minha vida. E aí foi que eu conheci meu marido. E aí ele, né, foi me conquistando e eu sempre falando, não preciso de homem nenhum, não preciso de nada, eu sou só eu. Autossuficiente. E aí foi que aqui eu descobri que eu precisava muito dele. E eu lembro que antes de eu vir pra cá, eu sempre pedia, assim, eu falava, Deus, eu preciso que você me abra meus olhos e me faça entender que eu preciso ter talvez eu precise ter alguém na minha vida. Sim. Não pra, né, sei lá, pra pagar minhas contas, alguma coisa do tipo, mas eu preciso ter alguém, um companheiro. E aí eu lembro, Dani, que antes de eu vir pra cá, assim, umas semanas antes, eu já tava com essa passagem comprada pra vir pra cá pra trabalhar. E aí eu lembro que eu sentei, eu tinha acabado de ir pra um date, assim, em São Paulo, e quando eu voltei, eu falei, Deus, eu não quero mais isso pra mim. Tipo, eu falei assim, meus filhos, tudo já grande, eu não quero. Eu falei assim, eu não quero. Tipo, basta, né? Basta, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero dar um up na minha vida, porque eu tava ali ganhando muito bem na época, mas assim, minha vida particular, coração tava bagunçado, super, sabe, assim, e eu falava, não é isso que eu quero. E aí, eu lembro, assim, que quando chegou aqui, que eu conheci ele, que a gente foi, assim, se conhecendo, saindo, eu lembro que foi exatamente o que eu pedi, assim, sabe? Exatamente o que eu pedi na época. E eu não tinha também me tocado. Então, eu não presto atenção nos sinais na hora. Eu sou muito desligada, assim. E aí, foi que hoje, graças a Deus, logo que eu cheguei, aí... né, eu consegui um emprego, aí eu tive que me reinventar novamente, porque eu tive que sair do emprego, que eu estava ganhando muito bem, mas aí meu chefe falou assim, não tem condições de você ficar lá, eu preciso de você aqui. E eu falei, não, eu vou ficar. E aí eu consegui trabalhar, consegui uma vaga de gerente numa clínica dermatologista aqui. E foi assim, nossa, na hora eu pensei, falei, gente, vai ser muito bom pra mim, porque, né, vou mostrar ali meu trabalho. Ai, menina, foi assim a pior coisa da minha vida que eu fui fazer desde que eu cheguei aqui, foi ali. Assim, eu fiquei mal, porque haviam pessoas ali que... Sabe quando você te faz pensar tudo aquilo que você conquistou antes e por algum tempo te faz pensar assim, nossa, você é tudo isso que você pensava antes, você não é nada. Porque também tinha a questão do inglês, então eu não falava muito bem inglês. Então eu via ali as pessoas meio que eu tentava me comunicar, e mesmo assim eu falava, não falo inglês, mas eu vou falar com os pacientes, eu vou me meter. Superação, E eu ia ali e o povo ficava, você tem que sair daqui, você não pode, isso é uma vergonha, você não pode falar desse jeito com os pacientes, você não fala inglês. E eu ficava,
tá, mas eu tô aqui tentando. Então, assim, sempre ali, chegou um momento que eu saí dali, que eu falei assim, eu preciso sair daqui. E aí, eu conheci uma moça, né, que faz cílios aqui, e ela foi muito maravilhosa, assim, comigo. Ela falou assim, faz o curso de cílios, eu te ajudo. Eu falei, não tenho dinheiro, porque eu tinha acabado de sair desse emprego, arrasada. Eu lembro que eu cheguei em casa, meus peixes todos morreram nesse dia. Pra te ver, assim, foi tão ruim, eu me senti tão mal. Você tava, porque acaba ficando intoxicada, né? Tipo assim... Mas assim, o mal que eu falo assim, comigo mesmo, porque eu pensava assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa lá no Brasil, eu consegui tanto, e aqui eu não tô conseguindo, tipo, eu não tô conseguindo dar um passo pra frente. O que eu vou fazer aqui? E aí eu sempre falava assim, se for o caso, eu não tenho problema nenhum, porque eu não tenho medo de trabalhar, mas se for o caso ter que trabalhar na área da limpeza, ser nani, eu não tenho problema, mas não era uma coisa que eu tava focando, que Deus eu tinha queria colocado também no seu coração. Eu falava, não é. E aí eu lembro que eu falava, depois nesse dia eu cheguei, chorei em casa, e meu marido, tá tudo bem, tá, eu dou conta, eu vou, não se preocupa. E aí eu falei, tá bom. E aí eu falei com essa menina, ela parcelou o curso pra mim, né, porque eu tava sem dinheiro, assim, meu marido, eu não queria incomodar meu marido com isso, sabe? Eu não queria falar pra ele assim, olha, tem mais isso pra pagar, tem mais isso. E eu olhei o tempo todo com aquela coisa, ai meu Deus, eu não quero incomodar, não quero pedir dinheiro, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. E aí fiz o curso, menina, e eu assim, amei. Amei, é uma coisa que eu me descobri, eu não me nunca imaginei na minha vida que eu ia pra essa área da beleza, assim, São sabe? estratégias, né, que Deus vai dando, assim, pra nossas Menina, vidas. foi assim, E eu lembro que a primeira vez que eu fiz e assim, continua, porque de vez em quando eu ainda tenho aquela... Parece assim que o inimigo tá ali, você não é boa o suficiente. Sim. Falei, mas não, o inimigo planta isso nas nossas mentes. E a gente tem que sempre ficar muito atenta, porque pra gente poder saber que nós somos, sim, capazes, que nós conseguimos. E é isso. Exatamente. E aí hoje eu tô assim, montei um estúdio aqui em Edgewater, em New Jersey. Meu inglês tá bem melhor, que inclusive, que eu lembro que eu te contei isso lá no estúdio, que o que me motivou a fazer isso, porque essas pessoas lá do meu antigo emprego falaram assim, eu lembro que eu cheguei lá e falaram assim, a Gabriela deve estar fazendo uns cílios em algum basement por $5. E aquilo me deu um negócio, eu falava, talvez, porque realmente ainda tô nessa fase, mas eu vou chegar onde eu quero. E assim, aquilo, não posso até dizer assim, nossa, que prepotente, mas não é. Mas aquilo me deu uma força maior, assim, de chegar e falar assim, não, eu posso fazer. Eu sobrevivi a um assédio quando eu tinha 5 anos de idade, minha vida inteira. Sempre fui forte, sempre fui... Sabe, ali eu falei, não, eu vou superar isso e eu vou montar o meu negócio aqui nos Estados Unidos. Eu vou, independente do que for, eu vou conseguir. E aí hoje meus filhos lindos estão aqui comigo, né? Então, assim, que é pra me dar mais força, mais gás. Porque quando a gente é sozinha, a gente sempre gosta de achar que a gente sozinha se vira, né? Então, assim, eu falo, não, eu com meus filhos, eu preciso deles agora comigo, que é pra fortalecer, dar aquele gás. Exato. Eu falo muito que a gente tem uma estrutura, né? A nossa casa, a nossa vida, assim, começa dentro da nossa casa. Eu falo até lá em casa muito, hoje a gente tem uma paz, sabe? Na minha casa a gente é como se tudo fluísse, vai tudo fluindo, porque muitas das vezes aconteceu eu sorri para todo mundo, eu tá dentro até da própria igreja, sorrindo, levantando minha mão, e minha casa toda desorganizada. E hoje eu ver minha casa organizada, ver minha família em paz. É isso, é você se sentir bem, se sentir em paz. E eu acho que começa dentro do nosso lar, né? E o que você está fazendo real é o caminho certo, é você consertar a sua casa, você tá com a sua família, porque bons frutos você vai colher, e vai colher muito. Desde quando eu te vi pela primeira vez. Verdade. Eu lembro que eu olhei pra você e eu falei, tu vai fazer muito sucesso. Tu lembra disso? Falei, Gabi, tu vai arrasar. Você, Dani, eu tô preocupada, eu não sei. Eu falei, Gabi, acredita. É que sempre tem aquela, né, nada é perfeito, óbvio, você vai errar, você vai acertar, você vai buscar. Eu tô ali buscando ainda a minha perfeição, que eu sei que eu ainda não vou achar agora, por exemplo.
Mas você, às vezes você chega e fala, gente, isso não é pra mim. Daí Deus vem, é sim. É sim. É sim, esse negócio é pra você. E assim, tanto projeto, tanta coisa que tá na minha cabeça que eu fico... Por mim, eu já ia fazer tudo agora, assim, mas aí... Não, é ouvir real a voz de Deus. Real. Às vezes eu falo assim, eu acho que muita gente começou a se assustar comigo porque... acho que dentro da minha casa, as pessoas que são próximas, eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas as pessoas que têm assim, a oportunidade de estar comigo, eu acho que eu comecei a falar muito, né, de Deus, das coisas que eu tenho vivido, mas é porque real é Ele que nos direciona. Então, tipo assim, quando eu falo assim, gente, eu não tô querendo ser chata de falar só de Deus, de Deus. É porque realmente, eu até falei pra você, é engraçado isso, porque quando a gente conversa com os amigos, porque assim, quando você se encontra espiritualmente, quando aquilo vem, quando flui, é bizarro, porque você só quer, por exemplo, tudo que você vai falar, qualquer amigo meu que precisa de alguma palavra, um conselho, alguma coisa, aí eu já venho com aquela frase, não tô a fim de pregar pra você, mas assim... Gostaria muito que, talvez, se você experimentasse orar, se você... Então, aí eu tenho até aquela coisinha, assim, pra pessoa não achar que eu sou chata, mas nem sou ainda, nem tô indo pra igreja, sabe? Não vou pra igreja, mas a minha casa é o meu templo, assim, sabe? Eu oro, eu saio aqui andando pela casa toda, orando. Quando meu filho tá mal, meu esposo tá mal, eu fico ali, não, Deus, me dá essa força que eu preciso... Eu preciso dessa força pra eles. Isso assim. mesmo. E aí eu começo a orar e saio chorando. Outro dia, menino, foi até engraçado. Meu marido sentadinho aqui assistindo. E aí do nada me deu uma angústia. Assim, eu comecei a pegar, acendi uns negócios ali, saí orando. E aí ele, meu Deus. Ele só falou assim, oh my gosh, deixa ele ir pro quarto. Aí eu não fala comigo, eu tô orando. Então, assim, tem momentos assim que me dá aquela... assim. Que isso tá me ajudando bastante no meu profissional, com a minha família. Com meu marido também, porque eu tô me redescobrindo também como esposa, porque há muitos anos... Então, assim, é tudo muito... Tem que conciliar trabalho, marido, filho já saindo da adolescência. Então, assim, é toda uma... Sabe, é tudo assim, você tem que ser muito forte. Que se você não estiver real conectada, você pira, né? Igual a gente vê um monte de mulher aí que por fora tá aquela perfeição, aquela coisa, mas por dentro é aquilo que a gente ouviu da Priscila. E as pessoas acabam, tipo, vivendo uma farsa, o que não é de verdade. Exatamente. E assim, ver você sendo assim, evoluindo um pouquinho o tempo que a gente tá junto, pra mim já é uma honra, bem bonito. E uma coisa que eu tenho que agradecer também pra você, né? Porque querendo ou não, você, depois que você veio, assim, de tanto a gente conversar sobre isso, de como a gente conversa sobre isso sempre, logo no início, lá a primeira vez que você foi, me deu mais aquela coisa, eu falei, não, eu posso, sim. Pode, eu falei na hora, eu falei, você pode, você é capaz. E toda vez que eu chegava lá, eu falei, Gabi, é assim, você foi lá e mostrou que você sabia fazer do jeito que eu queria e da forma que era, porque você sabe que você sabe fazer, você sabe que você é capaz. Então eu queria que você falasse um pouquinho o porquê que você se sente extraordinária hoje e como que você se vê daqui a 5 anos. A Gabriele daqui 5 anos, como ela se vê? Bom, eu me acho extraordinária por eu ter essa força, a minha força que eu tenho de eu estar sempre ali na frente, colocando à frente tudo que eu vá, por exemplo, se você falar assim pra mim, Gabi, eu quero que você pinte esse quadrado aqui, só que eu quero que você tire essa cor e coloque um preto que não existe ainda. Eu falei, depois a gente vai descobrir. Então eu me acho extraordinária pela força que eu tenho de conseguir fazer as coisas acontecerem, tanto quanto na minha família, tanto quanto na minha vida pessoal, tanto quanto no meu profissional. E eu não me dou gosto de falar, eu não me dou o luxo de dizer não pra mim. Eu falo, não, eu vou. Você já tentou? Eu vou conseguir. Então eu me acho muito extraordinária pela força que eu tenho. Sabe? A minha força que eu tenho em relação à minha família, de cuidar da minha família, de como eu cuido da minha família, de como eu faço as coisas acontecerem. Então eu me acho extraordinária por força. Eu sou forte. Uma mulher extraordinária. E eu me vejo daqui a 5 anos com um império, assim, não, calma, mas um império, assim, com lashes, sobrancelha, dando cursos, sabe? Tentando ajudar outras mulheres, porque
o que eu recebo de mensagens nos grupos daqui dos Estados Unidos, às vezes, de pessoas querendo saber, como é que você fez isso? Como é que você tirou a licença? Como é que você quer? E aqui o povo, infelizmente, tem muitas, inclusive mulheres, porque passou isso comigo, de você tentar, né, ver me ajuda com essa informação, e o povo quer cobrar informação. Exatamente. Tipo, cobram $100 para passar uma informação. E assim, eu quero poder ter que Deus possa me dar essa sensibilidade de poder ajudar mais mulheres dando curso, colocando, né, fazendo com que outras mulheres possam ter a ideia de ter uma profissão aqui nos Estados Unidos, Sim. assim, sabe? Se levantar também, se sabe? Então eu me erguer. vejo com o meu estúdio assim bem grande, com um andar só de lashes, outro andar só manicure, outro andar só cursos. Tem um ditado que o pastor da igreja onde eu frequento, ele fala muito, e eu levei para minha vida. Você pode ver todas as fotos trocadas no meu Facebook, menos essa. O que Deus coloca na sua visão, que Ele coloca na sua visão, Ele é capaz de pôr na sua mão. Então receba, se está na sua visão, se está no seu coração, recebe que vai chegar na sua mão. Eu recebo, e assim, eu já recebi esse sinal dele na época que eu abri o estúdio, então assim, eu vou seguir até, sabe, por mais que a gente dê ali uma fraquejadinha, a gente eu vou continuar. E é isso, então você é uma extraordinária, muito obrigada por abrir a porta da sua casa, a seu lar, sua intimidade, tirar um tempo pra gente poder estar aqui juntas. Isso pra mim foi assim, você ganhou um pouco do meu coração. Muito obrigada. Posso te dar um abraço? Obrigada.